Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Paula Cunha TTCast 007. Então vamos falar um pouquinho sobre retorno ao trabalho, as principais dúvidas, sobre as inscrições do meu curso que encerram hoje, tá bom? Então vou começar aqui colocando a legenda para quem entrar saber sobre o que a gente está falando. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os mitos que a gente tem aí sobre o retorno ao trabalho, quais são os principais mitos que a gente tem sobre o retorno ao trabalho. E aí vocês vão me mandando as dúvidas que eu vou responder todo mundo depois que eu falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, deixa eu só fixar aqui para o pessoal que entrar saber o que está acontecendo. Aqui, vamos fixar. Eu fiz uma live parecida com essa ontem, e aí muitas mamães, Paulo, eu queria ter participado, eu fiquei com dúvidas, faz mais uma, por favor. E por isso estou aqui de novo, tá bom, meninas? Então, antes de eu começar falando sobre os principais mitos do retorno ao trabalho aí, quais são as nossas crenças que nos levam à angústia, achar que não vai ter leite suficiente, que a gente tá fazendo algo errado de retornar ao trabalho. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o meu curso, então, que finaliza hoje, tá bom? As inscrições. Então, assim, já tem muitas mamães inscritas, graças a Deus. É o curso mais completo que existe sobre o retorno ao trabalho. Então, eu falo toda a parte de ordenha, de preparação, armazenamento, vários tipos de protocolo, recipiente seguro, como escolher o recipiente seguro, como treinar com o cuidador. Falo também sobre desmame, vai ter bônus de desmame já para quando esse momento chegar. Vai ter bônus de primeiros socorros e vai ter bônus de rotina e sono, tá, gente? Então, tá muito especial. As inscrições se encerram hoje, meia-noite. Então, se vocês não querem ficar de fora, esse é o momento de vocês se inscreverem, tá bom, meninas? Então, vamos falar um pouquinho, enquanto vocês vão entrando aí, colocando as dúvidas que vocês têm, vamos falar um pouquinho sobre os principais mitos aí que envolvem o retorno ao trabalho. Então, a primeira grande angústia que a gente sente aí, que a gente escuta, né, quando a gente retorna ao trabalho, é que você precisa se preparar apenas 15 dias antes. E quem aqui já tá mais envolvida nesse processo, sabe que 15 dias não dá para você adaptar um bebê a um cuidador, não dá para você adaptar um bebê a uma escolinha, não dá para você conseguir um estoque de leite tranquilo e suficiente. Então, essa orientação de que 15 dias é o suficiente para vocês se prepararem é uma grande furada, faz com que vocês se sintam angustiadas, nervosas nesse período aí, achando que a culpa é de vocês, porque com 15 dias antes vocês nem conseguem mais pensar, né, no que precisa ser feito. Fica só aquele sentimento, aquela preocupação de como será este processo, certo? Então, outro mito muito comum, que a amamentação só funciona em livre demanda. E realmente, a amamentação em livre demanda funciona muito, principalmente nos primeiros meses. A amamentação em livre demanda é importantíssimo. Então, vocês têm que fazer, né? A gente indica fazer, mas no retorno ao trabalho, a grande maioria das mães sofrem com a livre demanda, porque o bebê mama de hora em hora, porque o bebê não tem rotina. Isso causa angústia em vocês também. Então, só para vocês saberem que é possível sim manter a amamentação exclusiva, mesmo retirando a livre demanda aí. Certo, meninas? Que mais? Outra coisa que a gente escuta muito frequente aí é que se você retornar ao trabalho, você é uma péssima mãe. Quem aí tá se sentindo uma péssima mãe porque vai retornar ao trabalho? Então não se sintam, meninas, não é ou maternidade ou retorno ao trabalho, e sim os dois, né? E se você resolve ficar em casa, você também é uma péssima mãe. Né? Quem aí já, né? Ou seja, quanto antes a gente se livrar dos julgamentos, melhor vai ser. Então, a gente tem que realmente lutar aí para não se importar com o que as pessoas pensam. Se você resolve trabalhar, o povo julga. Se você resolve ficar em casa, o povo julga. Ou em qualquer opção, você é uma péssima mãe, né? É isso que todo mundo julga, fala. Se não fala, pensa. Então, a gente tem que se livrar realmente aí dessa culpa, desse medo de ser péssima mãe. Não é ou trabalho ou filho, não. É possível ser os dois. O mundo precisa de nós, né? Precisa dos nossos resultados. Tem pessoas dependendo do nosso trabalho, coisas dependendo. Imagine se uma médica não volta a trabalhar devido ao filho, a farmacêutica, a engenheira.
né? O que que seria do mundo sem as mamães, né? Então, não é ou maternidade ou trabalho não, tá? Se livrem dessa culpa, por favor. E aí, o outro grande mito é ordenhar leite é muito difícil, eu não vou conseguir. Então, a gente tem isso em mente, a gente pensa que não vai conseguir ter leite suficiente, que não vai conseguir ordenhar, que não vai conseguir deixar o estoque. E aí, isso não é verdade, é totalmente possível, né? Quando dá vontade da mãe, retornar ao trabalho e manter a amamentação exclusiva, certo? Com uma boa rotina de ordenha, um bom planejamento, não tem dificuldade nenhuma, é totalmente possível, certo, meninas? E aí, mais um, né, que complementa esse é que se eu retornar ao trabalho, meu bebê não vai mais querer o peito, meu leite vai secar, eu não vou conseguir manter a ordenha por muito tempo. Eu mesma escutei da pediatra da minha filha que, na época, que se eu retornasse ao trabalho e fizesse ordenha, eu ia dar leite estragado pro meu filho e que isso ia prejudicá-lo, né? Isso ia... que eu tinha que ir pra fórmula, que onde já se viu ordenhar, que o risco de contaminação era muito grande. Então, todo aquele meu esforço ali, olha como a mulher é malhada o tempo todo, né, meninas? Então, eu queria trazer essas reflexões aí pra vocês, de que são mitos, são crenças que a gente acredita referente ao retorno ao trabalho, mas que não são verdadeiras. Então, se a gente começa a trabalhar isso dentro de nós, fica um pouquinho mais fácil da gente entender, né, acalmar os corações e ficar muito mais tranquilo. Certo, meninas? Então, eu vou abrir um espaço agora para dúvidas. Se vocês têm dúvidas referente ao retorno ao trabalho ou ao aumento de produção, me mandem aqui que eu vou tirar uns minutinhos para responder vocês, certo? Deixa eu ver se alguém já chegou a mandar alguma coisinha por aqui. Senão vocês vão me mandando. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, a Paty me perguntou: e se o bebê não pegar a mamadeira? Paty, na verdade, não existe o bebê não pegar a mamadeira, apesar dessa ser uma queixa de 8 em 10 mães minhas, tem essa mesma queixa, né? Se o bebê não aceitar o recipiente seguro. Existe a forma correta de se treinar esse bebê a aceitar um recipiente seguro, tá? Por quê? O que acontece? Qualquer coisa nova, qualquer nova adaptação em nossas vidas, a gente precisa de treino, de insistência, de paciência, de método, né? De metodologia. Então, a maioria das vezes, a mãe simplesmente oferece qualquer mamadeira, oferece qualquer recipiente, não tem um planejamento, não sabe o que esperar, acha que vai oferecer uma única vez e o bebê vai aceitar. E não é assim que funciona. Como é que funciona, então, a adaptação do recipiente seguro, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a mamadeira, eu preciso alertar as mamães que estão me assistindo aqui, mas depois eu vou ensinar para que, mesmo com o que eu falar aqui, continuarem mantendo a ideia da mamadeira, não tem problema. Saber como introduzir a mamadeira ou optar pelo recipiente seguro, que a gente chama de colher dosadora, copo aberto, 360, bico rígido, tá? Então, a mamadeira, qual é o grande problema da mamadeira? O bebê muda a forma, né? O bebê, ele pega, abre um bocão bem grande, faz um movimento de sucção quando tá mamando. E aí, com a mamadeira, ele não consegue, ele faz uma boquinha pequenininha e faz esse movimento de abre e fecha. Então, só dele apertar isso aqui, vem leite. Enquanto no peito, ele tem que fazer um super esforço ali para conseguir mamar. E com isso, pode ocorrer confusão de bico e confusão de fluxo. É roleta russa. Tem bebês que usam chupeta, mamadeira durante 2 anos e mamam no peito e nada acontece. Tem bebês que precisam de 3 a 4 meses para começar a ter sinais. Tem bebês que em poucas usadas a mãe já nota uma diferença de padrão de abertura de boca, de sucção, né, de produção de leite. Tem, tá? Então, é importante que vocês entendam que é um risco. A gente entendendo que esse risco existe, cabe a nós decidir se a gente quer correr aquele risco ou não. Por exemplo, também a confusão de bico e fluxo não é algo irreversível. Se você optar ali pela confusão de bico, você observar que seu bebê está em confusão de bico e fluxo e quiser retirar a mamadeira, você consegue reverter esse quadro. Não é algo decisivo na amamentação de vocês. Então, vocês podem observar também, né? Então, mas é importante que vocês entendam que esse risco existe. Então, quem quiser
manter o uso da mamadeira sabendo do risco, tudo certo, tá? Então, quais são E, na verdade, todos têm risco, tá? Inclusive o copo aberto, a colher dosadora, todos representam risco. O risco zero é somente o seio. Aí a gente tem o mais risco e o menos risco, mas riscos todos têm, tá? Então, o que menos apresenta risco é o copinho de cachaça, copinho aberto, a canequinha, tá? Aquele que não é nada, o copo normal. Depois a colher dosadora, aí depois um copo 360 que não utiliza sucção. Depois um copo de bico rígido sem válvula. O que é bico rígido? O material do bico é igualzinho o material da tampa, não é aquele material mole, aquele copo de transição que vocês escutam falar aí, tá? Não pode ser o mesmo material do bico da mamadeira. Depois o canudo e depois a mamadeira. Então, a gente tem o grau aí de maior risco. Quanto maior o bebê, menor o risco, tá? De confusão de bico ou de fluxo. Então, como é que a gente vai fazer para o bebê não aceitar? Como é que a gente vai fazer para o bebê aceitar, então? Primeira coisa é fazer o treinamento. Eu indico, quanto antes, no mínimo 10 dias antes, tá? Mas se você tem 40 dias, 30 dias, 20 dias, faça o treinamento por esse período, tá? Porque, como tudo na vida, novo precisa de adaptação. Então, como é que vocês vão fazer isso? Primeira coisa, nunca ser a mãe a oferecer, tá? A mãe, o bebê, ainda mais bebês maiores, sabem que a mãe tá ali, que o seio tá ali, ele não vai nem se esforçar para tentar fazer alguma coisa com aquele objeto que está sendo apresentado para ele. Então, primeira coisa, não ser a mãe que oferecer. Segunda coisa, não deixar o bebê nem com fome, nem com sono para oferecer. Então, às vezes a mãe vai dar a hora da mamada e deixa para oferecer na hora da mamada. Mas na hora da mamada, o bebê já tá extremamente irritado. Ele não vai aceitar, ele quer aquilo que ele tá acostumado. Ele vai querer aprender uma coisa nova. No momento que ele tá irritado, de fome ou de sono? Não, ele não vai. Então, o bebê tem que estar muito bem descansado e sem fome. Então, eu indico ali, o bebê mamou, tirou um cochilo. Então, acordou dali 1h30. É um bom horário. Depois de um cochilo de 1h30, depois de 1h30 que mamou, é um bom horário para que vocês treinem esse objeto que vocês escolherem, certo? O ideal é que a mãe saia do ambiente, vai pro banheiro, vai pro quarto e o cuidador, o pai, qualquer outra pessoa, ofereça. Tem que deixar o bebê se sujar, tem que deixar ele cuspir, tem que deixar ele conhecer o objeto, tentar segurar, jogar longe. Tem que deixar o bebê conhecer. Não adianta na primeira vez achar que o bebê vai mamar ali, vai aceitar e tá tudo certo. Não vai, ele não entende. Então ele vai morder, vai cuspir, vai entender que o objeto tá saindo leite daquilo. É um processo, tá? Então tem que fazer esse treino pelo menos uma vez por dia. Tem que tentar temperaturas diferentes de leite, tanto de fórmula quanto leite materno, tem que tentar temperaturas diferentes. Tipos de temperatura, então, que a gente tem. É o geladinho, né? Tem bebês que gostam do leite geladinho, tem bebês que gostam em temperatura ambiente, tem bebês que gostam do leite morninho, tem bebês que gostam do leite mais quentinho. Testem temperaturas diferentes, faz toda a diferença, certo? Que mais que pode ajudar vocês nesse processo? Basicamente é não ser a mãe que oferecer, não deixar o bebê nem com sono nem com fome, treinar uma vez por dia, deixar o bebê se sujar bastante e tentar temperaturas diferentes. O mesmo objeto precisa ser tentado pelo menos 4 dias para você poder falar, olha, não funcionou e partir para outro, tá? Precisa ser 4 dias. Mamadeira tem que trocar bico. Tem que trocar tipo de mamadeira, tem que ir trocando, tem que ir testando. Pelo menos 4 dias, o ideal é uns 5, 6, até 10 dias. Chegou 10 dias, o bebê realmente não aceitou nada, fica extremamente irritado, aí sim vocês podem partir para outro, certo, gente? Consegui tirar dúvida aí sobre isso? Mandem coraçãozinho aí pra mim. Ó, a Giovana me mandou, a minha bebê não aceitou copinho e nem colher dosadora. Minha mãe que fica com ela também não conseguiu se adaptar e oferecer mais vezes para ela. Aí tivemos que usar o bico pétula. É isso mesmo, Giovana, é muito comum, tá? Então, assim, a gente veio de uma cultura aonde os nossos pais, a gente inclusive, vê o quê? As bonecas que a gente compra para as nossas filhas. Chupeta, mamadeira. Então, a gente vem de uma cultura onde o normal é usar chupeta e mamadeira. Então, como é que a gente vai querer, às vezes, né, que uma senhorinha, que a mãe, que a avó entenda que precisa ser tão difícil, tá? Que precisa ser num recipiente seguro, que precisa ofertar de uma outra forma, na cabeça dela só existe a mamadeira. Então, é muito comum, né, algumas escolinhas não aceitarem a mamadeira.
E é muito comum não aceitar o recipiente seguro, e é muito comum as pessoas mais idosas também aceitar. Então, dá para tentar conversar, né? Tentar explicar. Tem pessoas que conseguem entender, apesar da cultura, tem pessoas que já são mais resistentes. E aí você pode arriscar. Então, não, eu decidi que eu vou arriscar a mamadeira e tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá, Giovana? Não se sinta culpada, nem achar que você tá colocando sua amamentação em risco. Não tem problema. Você tá fazendo o melhor que você pode, tá? Então fique bem tranquilo. Aí o que vocês podem fazer com o passar do tempo é pensar, quem sabe, num copo de bico rígido, né? Que é aquele que eu falo que é o copo de transição de bico rígido que você retira a válvula. Ele é muito parecido com a mamadeira, no quesito de quem vai oferecer, tá? Ou não fica vazando, igual o copinho, a colher dosadora. Ele é parecido, mas o fato do bico ser rígido, a sucção do bebê é um pouco diferente da mamadeira. Então, quando a pessoa, o cuidador, tem muita resistência aos recipientes mais seguros, como copo e colher dosadora, ou a escolinha não aceita, a gente usa o bico rígido sem válvula. É uma opção que funciona bastante aí para esses casos, né, onde a gente encontra bastante dificuldade. Tem risco, mas menos do que a mamadeira, tá, Giovana? Então decida aí. Se quiser manter na mamadeira, vai fundo. Dica sobre quem escolher mamadeira, tá bom? Escolham sempre números baixos, né? Quando é recém-nascido, acho que é 0, depois vai pra 1, 2, 3, né? O número do bico. É sempre bicos mais baixos possíveis pro bebê ter que fazer mais força, tá? Isso pode ajudar aí no processo também de evitar que vai aquele fluxo muito, muito intenso pro bebê, certo, gente? Que mais? Temos mais dúvidas aqui, meninas? Vamos ver. A Maria Leidiana Leandro. Paula, minha bebê tem 1/8 durante o dia. Vamos ver, tem 1/8 durante o dia. Consigo ficar sem amamentar, mas nas sonecas à noite, se não der, ela faz escândalo, chora, grita. E acabo dando como desmamar desse jeito. 1 ano e 8 meses, eu acho, né, Maria? É isso? Sua bebê tem 1 ano e 8 meses? Então, assim, se for, veja se é isso mesmo, tá bom? Se for 1 ano e 8 meses, já dá pra iniciar um desmame, tá? O desmame funciona, é um processo gradual que pode levar de semanas a meses. Em geral, os meus pacientes conseguem desmamar por completo num período de 2 meses, tá? É o tempo ali mínimo pra gente conseguir fazer um desmame bem... Ai, meu Deus, faltou a palavra agora. Bem tranquilo, bem gentil, bem gradual, que o bebê não tenha prejuízos, nem traumas, que ele fique tranquilo, tá? Então, o ideal é que você primeiro defina algumas mamadas durante o dia, por exemplo, acordar depois do almoço para dormir na soneca da tarde, antes de dormir à noite. Defina ali 3 a 4 mamadas durante o dia. Depois que isso tiver bem estabelecido, que ela aceitar a mamada naquele período, você começa a fazer a retirada do mamado à noite. E depois do mamado, que você conseguir retirar o mamado da madrugada, você faz a retirada gradual. Cada dia, cada semana você tira um mamá, tá? Precisa ser bem gradual aí. Provavelmente daqui uns 2 meses eu lanço mais uma nova turma sobre desmame, tá? Então, se você ainda tiver com dificuldade nessa época aí, vale a pena fazer para ter o passo a passo bem certinho aí. Tabata. Oi, Tabata, você está aí de novo. A Tabata estava ontem aqui comigo, tiramos várias dúvidas, está aqui novamente. Isso mesmo, adoro quando vocês participam aqui comigo. A Tabata me perguntou, posso deixar o leite dentro do pote da bombinha? Na geladeira? Pode sim. O pote da bombinha é o pote de armazenamento normal, tá? Então, ele é super seguro, não solta microplásticos, não tem BPA lá, tranquilíssimo. Pode deixar o frasquinho que coleta dentro da geladeira sem problema nenhum. Lembra só de esterilizar antes, tá bom, Tabata? Certo? Vamos lá, a Maria me mandou. Já testei copo aberto, fechado, mamadeira de vários bicos com meu leite com fórmula, mas ela só aceita meu peito. É um processo, né? Então tem que ir insistindo, a gente tem que
Tem bebês mais resistentes e bebês menos resistentes, normal, tá? Tem a questão da personalidade do bebezinho também. Mas tem que ir devagarzinho, pedir pra outra pessoa oferecer, tentar dia após dia, não desistir, que uma hora vai. Garanto a vocês que se vocês fizerem o processo certinho, vai dar certo e vocês vão conseguir, tá bom? A Deolindo Ju. Confusão de bico numa bebê de 7 meses é mais difícil, tá? 7 meses eles já estão bem apegados ao seio, né? E aí é mais difícil, pode ocorrer, sim, claro, o risco sempre existe, mas é mais difícil porque eles têm a questão emocional muito apegada ao seio. Bebês ali de 3, 4, 5 meses, nessa fase que estão retornando ao trabalho, ainda não são tão apegados, o risco de confusão de bico é maior, tá bom? Então, quanto maior o bebê, menor o risco, porque eles são mais apegados ao seio, tá bom, gente? Cláudia me mandou. Oi, Cláudia, tudo bem? Quanto tempo demora para curar uma mastite? Depende, né? Geralmente o tempo do antibiótico, tá? Depende se você tá massageando e ordenhando pós-mamada para drenar esse leitinho quanto antes, tá bom? Então, a orientação é, além de medicamento, antibiótico, anti-inflamatório, né, que vai ser receitado pelo seu médico, Cláudia, que você faça massagem antes da mamada, põe o seu bebê para mamar nesse peito com mastite com maior frequência e ordenhe após mamada, tá? Quanto mais rápido você tirar esse leitinho infeccionado de dentro do seio, mais rápido cura, tá bom? E aí, é comum o bebê... Tem alguns bebês que não aceitam peito com mastite, né, da mesma forma, e aí você não tem o risco de baixar a produção pós-mastite, que é algo que as mães relatam que pode ocorrer com uma certa frequência. Então, vai ordenhando aí pós-mamada, tá bom? Ó, a Maria falou 1 ano e 8 meses, então passei as orientações certinhas aí, né, Maria? Tento esses mamadeiros e copo desde os 6. Vai tentando que vai dar certo. Faz do jeitinho que eu ensinei no início da live. Se não prestou atenção, vai ficar salva. Você assiste lá de volta, tá bom? A Débora me mandou. Para começar a montar o estoque de leite para o retorno ao trabalho, o melhor horário para retirada é após o bebê mamar? Não, o melhor horário para retirada é o horário que você conseguir manter depois da volta ao trabalho. Esse é o melhor horário, tá? Porque assim, você já tem que pensar quando que se você vai retornar ao trabalho, o seu local de trabalho tem local para retirar de leite? Não tem? Que horário provavelmente você vai conseguir retirar o leite no seu trabalho? Então, o ideal é você começar já pensando quando você voltar. Seu corpo já vai estar bem adaptado, você vai conseguir grandes volumes, certo? Esta é a situação ideal, nem todo mundo sabe isso antes. Então, o que vocês acham, vocês começam, depois fica mais fácil ajustar. Sobre após mamar ou antes de mamar, depende do bebezinho de vocês, tá? Geralmente, mães que têm muito leite, muito fluxo, o bebê fica bem irritado com a mama murcha. Não é que não tem leite sim, mas ele fica irritado de puxar e não vira o leitinho. E aí, nesses casos, eu oriento a fazer sempre ordenha após mamada para evitar do bebê ficar brabo. Mas assim, por exemplo, assim, você determinou que você vai ordenhar no seu trabalho às 10 da manhã e às 3 da tarde, né? Você pode esperar próximo das 10 ali, por exemplo, 10h20, seu bebê começou a mamar 10 horas ou 10h20, você dá o mamar e logo após você retira o leite. Tá bom, Débora? Consegui tirar sua dúvida? Sim? A Lari me mandou, o que dou para meu bebê de 4 meses? Preciso voltar a trabalhar. Você pode ordenhar o seu próprio leite, né, Lari? Ou verificar com o pediatra qual que é a melhor forma aí para a fórmula que você precisa oferecer para o seu bebê, tá bom? Indicação de fórmula é exclusivo de pediatra, porque cada fórmula tem a sua peculiaridade, sua particularidade. Então, uma prende o intestino, outra solta o intestino, um é para bebês magrinhos, outros para bebês gordinhos. Então, a única pessoa que vai poder dizer a melhor fórmula pro seu bebê vai ser o pediatra mesmo, tá bom? A Tabata mandou. Já ouviu falar em copo Salve Milk de treinamento? Indica para bebês de 6 meses? Deixa eu ver se é o que eu tô pensando. A gente já vai pesquisar aqui. Ó, o cachorro latindo. Salve Milk. Eita, minha internet tá devagar aqui. Tirar do modo avião.
Salve Milk. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando que é. Esse nome é meio... Ah, o Salve Milk é aquela da relactação, é, né? Deixa eu ver. É, o Salve Milk é o relactador. Né, Tabata? É aquele que vem a sondinha e dá o leite pelo... A gente chama de relactação ou translactação, tá? De treinamento, vamos ver. Treinamento. Pera lá. Ah, não, tem um copinho, achei aqui. O bico dele é igual esse Salve Milk copo, né, Tabata? Olhei aqui na internet, não conhecia, tá? Ele é o copo de transição, mas o bico dele, pelo que eu vi aqui na imagem, parece ser parecido com o bico da mamadeira, aquele material igual o bico da mamadeira, molinho de silicone. É uma opção melhor que a mamadeira, com certeza, mas se você conseguir ainda o bico rígido, que é aquele bem durinho, é mais fácil ainda, tá bom? Pera aí, calma. Meu cachorro tá latindo. Seringa! Olha o nome do meu cachorro. É o Seringa. Psh, quieto! Ai, ai. Vamos ver se tem mais dúvidas aqui, meninas. Posso criar uma rotina pro bebê de 2 meses? Samira. Pode, Samira. Deve. Tá bom? Rotina desde sempre. Mesmo que o bebê não entenda. Desde recém-nascido, a gente deve fazer uma rotina. O que é rotina? Rotina não é horários fixos para mamar, nem para fazer as coisas, é sequências. Que as coisas ocorram em forma sequencial. Por exemplo, acordar, brincar no tapetinho, fazer soneca, depois da soneca, passeio externo. Vocês entendem o que é a rotina? A rotina é sequência, as coisas ocorrerem na mesma sequência. É excelente, todo mundo devia praticar isso o quanto antes, tá? Porque o bebê gosta de saber o que está acontecendo. Então, eu indico vocês a fazerem sim, principalmente ritual noturno. Então, por exemplo, 8 horas, né, ou 6 horas da tarde, luzes amarelas em casa, baixa todas as luzes, banhozinho tranquilo, depois vai fazer uma massagem, contar uma historinha, vai cantar uma musiquinha, vai dar uma mamar, vai ficar todo sem estímulo nenhum, vai brincar um pouco com o bebê, vai colocar pra dormir. Muito importante que vocês façam isso, tá bom? Vale muito a pena. Vamos lá. A Lari perguntou se pode fazer progressiva na minha filha, tem 4 meses. Não pode. Progressiva, gente, formal, eu acho que é a única coisa, assim, que não pode de maneira nenhuma na amamentação, tá bom? A Tabata me mandou que o bico é durinho desse Salve Milk copo. Se for durinho, manda ver, tá bom, Tabata? Pode sim, tá? Eu vou comprar um e vou testar aqui, vou ver se realmente pode e posto aí nos próximos dias, tá bom? A Cris me mandou, faz 4 dias que a minha bebê rejeita o peito. Pouco leite, volto a trabalhar daqui 10 dias, mas a mamadeira está ok. Provavelmente ela já tá em confusão de bico, de fluxo aí, né, Cris? Então, a gente acaba entrando aí no ciclo de cada vez mais aumentar a quantidade de fórmula, cada vez mais diminuir a quantidade do leite do peito, aí realmente vai secando e o bebê vai brigando cada vez mais, tá bom? Se pra você está tudo ok, tá bom? Se quiser reverter, né, você pode manter a amamentação através de ordenha, totalmente possível, ou você pode retornar ela pro peito, mas aí você sabe que vai ter que trabalhar um pouquinho, retirar essa mamadeira e vai te dar um pouco de trabalho, então decida o que deixa o seu coração em paz aí, tá bom, Cris? De verdade. Carla, posso dar fórmula pro meu bebê, ele vai fazer 6 meses junto com leite materno? Pode, Carla. Inclusive das estratégias que a gente usa para o bebê aceitar a fórmula, né? Às vezes o bebê ele precisa da fórmula. Então a gente começa assim, 80% de leite materno e 20% de fórmula. Uma semana desse jeito. Na semana seguinte, meio a meio, metade leite materno, metade fórmula. Uma semana. Na outra semana, 80% de fórmula, 20% de leite materno. Daí na outra semana, só fórmula, tá? A gente usa essa estratégia assim pro bebê conseguir lidar melhor com o sabor. Pode fazer, tá, Carlinha? Não tem problema nenhum. A Maria me falou como tirar a associação do sono no peito.
Vocês estão abusando aqui, né? Querem saber que é só desmame, é só retorno ao trabalho. Mas eu vou falar. Porque isso também tá relacionado, querendo ou não, retorno ao trabalho, né? A gente sente que o bebezinho que vai... Quando os pais retornam ao trabalho, os primeiros semanas e meses aí eles ficam mais apegados ao seio, tá? Então, primeiro, a associação do sono do peito é tentar fazer o bebê dormir de outras formas, tá? Um bebezinho, apesar de 1 ano e 8 meses ele já conseguir dormir sozinho, o bebê, em geral, precisa de ajuda para dormir. Ou ele precisa aprender, diferente do adulto que deita, fecha os olhinhos e dorme. É diferente, tá, gente? Então, eu preciso que o bebê, ele se nina, ou ele fica cantando, ou alguém faça alguma outra coisa nele. Então, primeira forma, primeiro achar outra forma de fazer o bebê dormir. É fazendo carinho, net hoje, tá? Qual vai ser a forma que você vai fazer, tá? E aí, começar a fazer, acostumando o bebê a dormir desse jeito. E o que vocês podem fazer à noite, por exemplo, é deixar o bebê mamar. A hora que começar a sucção não nutritiva, que não tem mais deglutição e tá mexendo apenas o queixinho, vocês interrompem a amamentação e fazem o bebê dormir de outra forma. Desse jeitinho, vocês vão conseguir, tá bom? Larissa, acho que meu leite não é o suficiente, minha bebê fica mais de 4 horas no peito. E mesmo assim quer mais peito. Lari, com certeza aí precisa de avaliação, tá bom? 4 horas no peito. A partir de 1 hora, 1 hora mamando seguido, já é sinal de que tem algo que precisa ser ajustado aí. Certo? A Maria, tu é maravilhosa, mulher. Obrigada por responder tudo. Vocês que são maravilhosos. A Paula, que é a última pergunta, tá, gente? A Paula me mandou. Quanto tempo começar a ordenha e fazer estoque para retorno? Só trabalho. 40 dias antes, tá, Paula? O ideal é 40 dias antes, porque o corpo demora 40 dias de estímulo, tá? Pelo menos 40 dias. Se você tem esses 40 dias, comece 40 dias antes. Quer começar com 3 meses antes, já começa, não tem problema, né? Tem um post que eu explico quanto tempo pode ficar armazenado, tá? O quanto antes, pelo menos 40 dias de forma tranquila. Ai, Paula, só tenho 15 dias, só tenho 10 dias. Acontece, às vezes a mulher, ela trabalha por conta, não tem tempo de licença maternidade, não tem 40 dias para se preparar. Tem mulheres que simplesmente não têm esse tempo, né? Ou descobrem em cima da hora que precisa retornar, ou simplesmente não tinha se preocupado com isso antes, ou um pediatra falou que 15 dias era suficiente. E a mãe não se preparou, não tem problema, dá pra começar em qualquer momento, porque a gente vai ter ordenha da noite, a gente vai ter ordenha de sábado, de domingo, de feriado, e devagarzinho a gente consegue repor. Mas para que vocês tenham menos aflição, mais tranquilidade, quanto antes vocês começarem, melhor. Certo, meninas? Fechou? Então, só para finalizar, lembrando que as inscrições para o meu curso Retornando com Sucesso encerram hoje, meia-noite. Depois não adianta mandar mensagem para eu queria participar do curso. Não dá, tá? A inscrição encerra hoje meia-noite. Então, quem ainda tem interesse em participar, corre lá se inscrever, tá bom? Já temos várias mamães participantes. Estou adorando aí essa interação de vocês, essa troca, tá bom? Quem quiser, continue acompanhando. Segunda e quinta-feira a gente tem sempre live ao vivo aqui comigo para vocês tirarem as dúvidas. Geralmente nesse horário, em torno das 3, 3h30. Então fiquem atentas que qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, podem me procurar. Tá bom? Beijo grande em vocês. Uma boa tarde e até a próxima live. Tchau, tchau!